Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eri Júnior e esse é o seu canal Estudando Direito. Como eu havia comentado com vocês, hoje eu vou trazer aqui um tema sobre controle de constitucionalidade. É um tema mais complexo, mais complicadinho, exigiu um tempo de estudo a mais do que estou acostumado. Então eu espero que vocês gostem aí desse conteúdo, beleza? Então, o que é controle de constitucionalidade? É um mecanismo de controle que é usado para checar as leis e os demais atos normativos se eles estão compatíveis com a Constituição. Esses controles eles possuem dois pressupostos. O primeiro deles é o da hierarquia ou supremacia da Constituição. Então, nenhuma lei ela pode contrariar a Constituição. Essa Constituição Federal ela tem que estar no topo do ordenamento jurídico. A Constituição é fundamento de validade para todos os atos normativos. E o segundo é o princípio da rigidez constitucional. Lei nenhuma altera a Constituição, beleza? Então a Constituição ela é considerada rígida porque para alterá-la exige um procedimento mais difícil do que alterar uma lei, por exemplo. Seguindo esse raciocínio, uma lei não tem o poder de alterar a Constituição, porque a Constituição é uma norma suprema. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Se uma lei ela é considerada inconstitucional, ela é considerada nula, então ela não tem validade, sem validade. A declaração de inconstitucionalidade produz efeitos retroativos. Na expressão latina é ex tunc. Logo, os efeitos produzidos por essa lei elas serão apagados, como se eles nunca tivessem existido. A exceção é a modulação dos efeitos. Então, se for necessário resguardar a segurança jurídica e o interesse social, o STF ele pode fazer uma modulação temporal dos efeitos, para que os efeitos sejam não retroativos, ou ex nunc, para que os efeitos de constitucionalidade produzam seus efeitos somente a partir do tempo presente, ou com a fixação de uma data futura, para que essa decisão passe a ter efeito. Quem pode fazer esta modulação dos efeitos é somente o STF, e mediante pelo menos 2/3 dos seus membros. Na prática seriam 8 ministros. Quanto aos tipos de inconstitucionalidade, temos a inconstitucionalidade por ação, é que quando houve a edição de um ato normativo fora dos parâmetros da Constituição. Temos a inconstitucionalidade por omissão, que é a ausência de lei regulamentadora de uma norma constitucional de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas que exigem uma lei que a regulamente. Nesses casos de inconstitucionalidade por omissão, existem duas opções possíveis. Mandado de injunção, que é aplicável ao controle difuso, ou seja, as omissões nos casos concretos, e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aplicável ao controle abstrato ou concentrado, que daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre esses controles. Classificação quanto aos vícios. Então, inconstitucionalidade material, quando o conteúdo do ato normativo é contrário à Constituição Federal. Exemplo, quando vem uma lei que autorize a prática de tortura, por exemplo, ela será uma lei materialmente inconstitucional, porque a Constituição Federal ela proíbe a prática de tortura. Existe também a inconstitucionalidade formal, quando o ato normativo ele não obedece às regras do processo legislativo, ou seja, você editar uma emenda constitucional em estado de sítio, por exemplo. A Constituição também não permite isso, então seria uma inconstitucionalidade formal. O controle preventivo, que analisa o objeto do ato normativo, esse controle pode ser realizado pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele realiza esse controle através do veto. Então, em projetos de lei, ou seja, o chefe do Poder Executivo ele vai vetar um projeto de lei que ele observe que é inconstitucional. O legislativo ele também pode exercer esse controle preventivo, através de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, também através da própria votação do projeto de lei. Por fim, o Poder Judiciário pode, mediante mandado de segurança impetrado por um parlamentar,
que participa do processo legislativo e que irá arquivar este processo por uma determinada inconstitucionalidade. Ele também pode efetuar o controle preventivo. Quanto aos controles repressivos de constitucionalidade, realizado após a promulgação do ato normativo, realizado unicamente pelo Poder Judiciário. Então ele pode ser de dois modos, o controle difuso ou concreto, ou o controle abstrato ou concentrado, como eu já tinha comentado com vocês aqui agora há pouco. Então o modelo difuso ou concreto, ele tem esse nome porque pode ser realizado de forma difusa, ou seja, qualquer juiz ou tribunal pode entrar com esse controle, não precisa ser necessariamente o STF. Até os juízes de primeira instância eles podem praticar esse controle. Eles são realizados a partir de casos concretos, o que quer dizer que dentro de um processo que esteja rolando na justiça, pode haver uma declaração de inconstitucionalidade de algum ato normativo. Então, no controle difuso, os controles da sentença são de interpartes, eles fazem efeitos apenas para as partes daquele caso concreto que foi levado até o judiciário. O controle abstrato ou concentrado não existe caso concreto. Ele tem esse nome porque o ato normativo é realizado em tese, ou abstratamente. Ele é abstrato porque é realizado por apenas dois tribunais, pelo STF, quando o paradigma for a Constituição Federal, e apenas quem pode declarar a inconstitucionalidade em abstrato de um ato normativo quando o paradigma for a Constituição Federal é o STF, ou pelo TJ. Mas aí o paradigma precisa ser a Constituição Estadual. Cada estado ele tem a sua própria Constituição Estadual, e se vier um ato normativo estadual ou municipal que não esteja em conformidade com aquela Constituição Estadual, pode ser declarado inconstitucional pelo TJ. Então, tanto no controle difuso quanto no abstrato, é necessário observar a cláusula reserva de plenário, que exige que a declaração de inconstitucionalidade seja feita por maioria absoluta dos membros do plenário ou do órgão especial. Então, a declaração de inconstitucionalidade não pode ser feita meramente por uma turma ou por uma câmara do tribunal, por exemplo. Ela tem que ser feita pelo plenário ou por um órgão especial, por maioria absoluta. Se for em algo colegiado, tribunal, porque se falarmos de controle de inconstitucionalidade de primeira instância, o juiz pode declarar sozinho, né? Então, dentre as ações de controle de inconstitucionalidade abstrata ou concentrado, a mais famosa é a ação direta de inconstitucionalidade, que pretendo fazer como próximo conteúdo aqui do nosso canal, um vídeo sobre as ADIs, né? Inclusive, vai ser bem legal de fazer esse conteúdo. Eu pretendo falar sobre ADI, ADC, ADO, ADPF, enfim, todos esses quesitos aí. Aqui também uma curiosidade para vocês, que as emendas constitucionais, mesmo elas tendo a mesma hierarquia das normas originárias da Constituição, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Isso pode acontecer em duas situações. Quando o conteúdo da emenda tentar abolir uma cláusula pétrea, ou se a emenda não obedecer às regras dos processos legislativos previstas no artigo 60 da Constituição. Essas são as situações em que as emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucional. Esse assunto é considerado muito complexo para quem está iniciando no direito. Por isso que eu criei esse canal, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo do canal, é para me ajudar a estudar e a entender esses assuntos e ajudar vocês a tentar entender com mais simplicidade esses assuntos. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido, enfim. Curtam aí, compartilhem o que vocês puderem, o máximo, que dando resultado vai ser muito legal para mim e para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.